Olá meus amigos, meus cumprimentos. Meu nome é Alberto Veras e vamos trabalhar hoje o tema que abrange as transferências governamentais constitucionais. Para compreendê-las, é necessário antes conhecermos a ideia de repartição de receitas. A repartição de receitas tributárias representa o conjunto de normas constitucionais que versam sobre a distribuição do montante arrecadado com determinados tributos. A repartição de receitas pode ser direta, na qual o ente favorecido recebe o seu montante sem que o produto da distribuição passe antes por qualquer outra entidade intermediária ou por fundo constitucional. Já a repartição indireta, os valores arrecadados são destinados a um fundo constitucional para posterior repartição entre as entidades beneficiadas segundo critérios fixados pela própria Constituição. Apresentados esses detalhes sobre a repartição de receitas, podemos tratar das transferências governamentais constitucionais. É importante sabermos que uma parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais na busca pela promoção do equilíbrio socioeconômico. Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados nos prazos legalmente estabelecidos. Dentre as principais transferências da União para os estados, Distrito Federal e os municípios previstas na Constituição, destacam-se os seguintes: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados, o FPEX, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Vamos analisar alguns detalhes sobre cada uma dessas transferências. A Constituição Federal determina que 21,5% da receita arrecadada com o Imposto de Renda e o IPI sejam repassados pela União aos estados e ao Distrito Federal. Esse repasse é feito por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE. A distribuição dos recursos do FPE deve ser proporcional ao coeficiente individual de participação resultante do produto do fator representativo da população de cada estado. Já o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é uma transferência constitucional da União para os estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma dessas um coeficiente individual. Temos também o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados, que é o FPEX. O FPEX é composto por 10% do total arrecadado pela União com o IPI, que devem ser entregues aos estados e Distrito Federal proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. O FPEX foi criado para compensar os estados e Distrito Federal pelas perdas de receitas decorrentes da imunidade dos impostos nas exportações de produtos industrializados. Ocorre que dos recursos recebidos pelos estados e Distrito Federal, por meio do Fundo de Exportação, 25% devem ser repassados aos seus respectivos municípios. O Fundeb é um fundo especial, de âmbito estadual, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais sempre que no âmbito de cada estado o seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. São destinatários dos recursos do Fundeb os estados, o Distrito Federal e os municípios que oferecem atendimento na educação básica. Além dessas transferências, a Constituição Federal determina em seu artigo 158, inciso 3º, que 50% da receita de IPVA arrecadada pelos estados sejam repassados aos respectivos municípios, conforme o município de licenciamento do veículo. A Constituição Federal também obriga, no seu artigo 158, inciso 4º,
que os estados repassem aos municípios o percentual de 25% do total arrecadado de ICMS, conforme define critérios para o cálculo. Bom, pessoal, vocês podem até pensar que a temática dessa aula é bastante complexa, não é? Mas não se assustem. Aproveitem para rever esta aula e para estudar os e-books disponíveis em sua área do aluno. Assim você fixa mais o conteúdo. Até a nossa próxima aula.